queridos amigos, então estamos mais uma vez vinculados ao Grupo Instrumentos Esperança, no nosso dever, como sugere o nosso tema deste momento, o grupo se colocar na disponibilidade de falar do capítulo 17, sede perfeitos como o vosso Pai o é. Já falamos das características da perfeição, do verdadeiro homem de bem, da parábola do semeador, e agora nós vamos para o dever, uma instrução dos espíritos, do espírito Lázaro País, 1863. Já agradecendo a nossa querida amiga Anne Afonso, companheira de ideal, Sérgio Magri, sempre se colocando à disposição de colocar o piano para nossas músicas, para a alegria da nossa música. Marcelo, meu companheiro, que também se disponibiliza a fazer a nossa prece com o violino, que tanto eleva os nossos sentimentos. Deus, venho te agradecer o pão que não tem faltado à minha mesa, o agasalho com que cobres o meu corpo, a água que me banha e sacia minha sede, a amizade dos meus amigos, a fé que alimenta a alma. Principalmente agradeço a força que me dá. Agora compreendo que contigo junto a mim não existe nenhum problema que eu não possa resolver. Obrigado pelos meus problemas, que eu veja neles a tua mão que me ensina a viver. Com essa mensagem desse livrinho Minutos de Sabedoria, nós damos iniciativa para o nosso Evangelho, que vem falar da questão do nosso dever. Então, o dever da criatura humana, o primeiro dever da criatura humana, se está nessa conexão de buscar a Deus, de se elevar, é fazer a oração. É se colocar nessa sintonia do equilíbrio, da esperança e principalmente não só fazer a prece para pedir e também para agradecer. É disso que vem falar as instruções dos espíritos. É obrigação moral de toda criatura para consigo e para com o seu semelhante, mediante a lei natural da vida. Dever nosso e de se colocar nessa condição de elevação sem ser superior a ninguém, sem superioridade, porque isso impera de chamar o orgulho, mas fazer o bem pelo bem, se colocando no compromisso que é tão difícil de cumprir. Por vezes nós estamos com a nossa cabeça cheia de problemas, cheia de dificuldades e esquecemos de nos colocar na disponibilidade de encontrar com Deus, que esse é o nosso primeiro dever, silenciar os nossos pensamentos e agradecer. Isso, como fala aqui o texto de Lázaro, é entregue ao nosso livre-arbítrio, né? A nossa consciência, o aguilhão da consciência, como diz aqui, ela nos corrige, mas por vezes nós não estamos sujeitos a essa advertência, porque o nosso coração às vezes palpita para outros focos, como eu mesmo disse. Nós não sabemos onde começa, onde termina, e aí a vida vem com os tropeços, vem com as dificuldades, até a hora que nos faz parar para pensar, para refletir e buscar o Evangelho. Buscar o Evangelho que vem nos aclarar o porquê sofremos, porquê das nossas dificuldades, porque nós desconectamos. Jesus, nosso irmão maior, ele veio, nos deu os exemplos e nos convida, né, a refletir, a caminhar pela sua trilha, nos inspira o tempo todo, dizendo: vinde a mim, vocês que sofrem, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por vezes nós vemos por nosso caminho, nessa encarnação, abençoada encarnação, e esquecemos o nosso dever moral. E ele fala aqui: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas.
a fim de que cada um julgue em sã consciência o que pode fazer. Ou seja, quando eu tenho a consciência que o mal está ao meu derredor, que o mal habita em mim, as minhas tendências, eu deixo do meu personalismo e vou buscar então, no meu estado de consciência, o que eu estou fazendo de errado. E deveras, nós somos muito orgulhosos, nós deixamos a vida me levar. E esquecemos de nos conectar com a prece, com a oração. E o resumo que ele diz aqui, um resumo prático de consciência e nos dobrar. Porque ele diz aqui, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus e ama todas as criaturas que estão ao seu derredor e ama a si mesmo. Então, Jesus nos fala logo no começo do Evangelho, né? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai para que envie o Cristo Consolador. Aliás, capítulo do Cristo Consolador. Então, Jesus nos inspira e manda o seu Filho único, maior para nos dar os maiores exemplos e mostrar o caminho que devemos trilhar, e nós esquecemos de aproveitar a nossa encarnação. E aqui no Livro dos Espíritos ele vem falar na questão 167. Qual que é o objetivo da encarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Porque senão onde estaria a justiça? E por vezes nós esquecemos do nosso compromisso, do nosso dever, porque ainda estamos muito vinculados a olhar com os olhos da matéria, o ter, vamos às posses, os nossos olhos brilham para as coisas do mundo e o homem sofre porque se liga nesses infortúnios da matéria, onde ele se desequilibra por conta de não ter, em detrimento do ser. Então, o homem, como diz aqui a mensagem de Lázaro, ainda é imperfeito, mas ele deve refletir em Jesus e nas virtudes do Eterno, como ele diz muito bem aqui, que não aceita os esboços imperfeitos, porque a verdadeira pureza está nas obras que nós praticamos quando nos conduzimos no caminho do bem, quando nós construímos em nós esse exercício de trabalhar o bem, que são trabalhar as nossas virtudes, potencializar as nossas virtudes, né? Como fala aqui esse evangelho, os bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E ele vai cultivando, então, a virtude, a alegria, o perdão, vai trabalhando em fraternidade, vai aprendendo o seu dever de orar, do compromisso de ser honesto, de ser correto, de ser um esboço que é o reflexo de Deus em nós, o reflexo de Jesus em nós. Pedimos humildemente para que Jesus nos conduza. Nós fazemos a nossa oração sempre musical. Hoje fizemos uma abertura diferenciada em agradecimento às bênçãos da vida, agradecendo até o sofrimento, buscando assim através do sofrimento, das dores que nós passamos, lembrando a palavra de Chico que tudo passa, tudo passa. Então Deus está dentro de nós, busquemos socorro na oração, no Evangelho do Cristo, porque isso é simplesmente o nosso dever. Que o Pai nos abençoe, nos corrija, nos conduza. Lembrando aquela música do Pai Nosso, do Paul Simon, que nós entoamos, né? Pai Nosso, Tu que estás, nos que amam de verdade, faz que esse reino de amor, de compromisso, de dever, chegue em nossos corações e o amor que Teu Filho nos deixou esteja sempre em nós. É grande a tarefa. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E nós não podemos desperdiçar
não desperdicemos a nossa encarnação. Que Jesus então nos abençoe, nos guarde, que assim seja e até a próxima. Graças a Deus.